Todo mundo sabe que obra em casa é um pesadelo, né? Poeira, barulho, gastos e nunca acaba. Agora, imagina só passar 38 anos em uma reforma interminável. E não era para deixar a casa bonita, tá? Mas era para fugir de uma maldição. Maldição essa que já havia levado sua filha, marido e até seu sogro. Essa é a história real da mansão Winchester. Durante quase 40 anos, martelos e serras trabalharam sem descanso, dia e noite, construindo cômodos, derrubando paredes, erguendo escadas e corredores que não levavam a lugar algum. Agora, imagine estar dentro dessa casa. Você caminha por um corredor estreito, à sua frente, 3 portas. Uma leva a um quarto sem janelas, a outra abre para uma queda de 3 andares. E a terceira, ninguém sabe. Essa não é apenas uma casa, é um labirinto criado para enganar a morte. E dizem que a morte ainda vive por lá. Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para você não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje e tá um frio terrível aqui em São Paulo, vejam, tá difícil até de falar, viu gente, tá muito frio. Sarah Lockwood Pardee nasceu em 1839 em New Haven, Connecticut, numa família de classe média alta. Ela era inteligente, culta e falava 4 idiomas. Em 1862, ela se casou com William Winchester, o único herdeiro de Oliver Winchester, fundador da Winchester Repeating Arms Company, criadora do famoso rifle Winchester. Mas a fortuna vinha manchada de sangue. O rifle ficou conhecido como a arma que venceu o Oeste e que tirou incontáveis vidas. Em 1866, Sarah deu à luz a sua única filha, Anne Pardee Winchester, mas a bebê morreu apenas 40 dias depois do seu nascimento, vítima de marasmo infantil, uma doença rara que impede o corpo de absorver nutrientes. A Sarah nunca se recuperou dessa perda. Ela guardou até o fim de sua vida uma mecha do cabelo de Anne em uma caixa. Anos depois, em 1880, seu sogro Oliver morreu. Um ano depois, a tragédia voltou. William, seu marido, morreu de tuberculose aos 43 anos. Então Sarah herdou a empresa, aproximadamente 20 milhões de dólares, o equivalente a mais de 600 milhões de dólares hoje. Além de 50% da empresa, o que lhe garantia uma renda diária de cerca de $1.000 para o resto da vida. Gente, são $1.000 por dia, isso lá em 1880. Imagina quanto não seria isso hoje com os valores corrigidos. Eu não sei nem contar tanto dinheiro. Mas junto com a fortuna, Sarah acreditava ter herdado uma terrível maldição. Devastada pelo luto, ela procurou conforto no mundo espiritual. Em uma sessão que algumas fontes dizem que foi em Boston, outras que foi em Nova York, uma médium disse para ela que sua família e sua fortuna eram assombradas por espíritos de soldados e índios da Guerra Civil que foram mortos pelos rifles Winchester. Essa médium disse que a Sarah poderia ser a próxima da lista e orientou que ela construísse uma casa grande para esses fantasmas, porque eles estavam exigindo. Gente, imagina a reação da pessoa ao saber disso. A médium já trouxe ali mesmo a solução. Vá para o Oeste, construa uma casa para abrigar os espíritos que foram vítimas das suas armas e nunca pare. A Sarah, que estava com medo, obedeceu e se mudou para San José, na Califórnia, em 1884. E comprou uma fazenda com uma casa simples e inacabada. A partir daquele momento, os martelos nunca mais pararam. Durante 38 anos, equipes de operários trabalharam dia e noite sem parar.
Sarah não seguia plantas de arquitetos convencionais. Ela dizia receber instruções de outros construtores durante sessões espirituais realizadas à meia-noite em um quarto secreto da casa chamado de A Sala Azul. Ela tocava o sino para reunir os fantasmas e às 2 da manhã tocava novamente para encerrar a reunião. Assim, todos os fantasmas sabiam o que estava acontecendo. E nessas reuniões, cada um dizia como queria o seu quarto, o seu cômodo, tá? E se não ficasse bom, de acordo com o que foi pedido, o fantasma quebrava, exigia que fosse quebrado tudo e a Sarah era obrigada a fazer tudo novamente. E na casa tinha todo tipo de espírito, bom, ruim, os mais bravos, enfim. Ela ficou literalmente escrava dos fantasmas. E isso são palavras da própria Sarah. Foram 161 quartos, 47 lareiras, 10.000 vitrais, 2 porões, 3 elevadores e 600 portas. Gente, é uma imensidão, né? Lustres de ouro e prata e diversos vitrais foram criados pela Tiffany, a famosa e chiquíssima joalheria. Inclusive, um desses vitrais está avaliado em $40.000. Nossa, gente, que fantasmas exigentes, né? Como as obras nunca paravam, a mansão, apesar de muito luxuosa, se tornou um labirinto insano e bizarro. Foram gastos mais de $5 milhões. Existem escadas que levam direto para o teto, portas que se abrem para uma queda de 2 ou 3 andares, tipo, você abre a porta e se não tomar cuidado, cai lá do alto. Tem corredores que terminam em paredes sólidas e ainda janelas instaladas no chão ou voltadas para dentro da própria casa. Gente, que loucura! Ah, e a Sarah era obcecada pelo número 13. Muita gente fala, né, que o 13 aí tem relação com sexta-feira 13, sei lá, coisa de azar, coisa do mal, de forças malignas, enfim. A casa tem vitrais com 13 painéis, lustres adaptados para conter 13 velas, 13 ganchos para toalha no banheiro e até a própria herança foi dividida em 13 partes no testamento, onde ela assinou 13 vezes. Ela era super paranoica, então ela dormia em um quarto diferente a cada noite para confundir qualquer espírito que pudesse segui-lo. Existem diversos relatos assustadores da mansão, de fantasmas, aparições, mas tem um bem famoso e bem assustador que é o fantasma do porão. Um homem alto usando um macacão, visto carregando ferramentas antigas. Dizem que ao seguir a figura, ela simplesmente desaparece, deixando para trás um cheiro de madeira queimada. Visitantes e funcionários também relatam ouvir passos, portas batendo e o som de um piano tocando sozinho, sempre repetindo a mesma nota. Alguns afirmam ver sombras atravessando paredes e vultos observando dos cantos escuros. Em 18 de abril de 1906, um terremoto devastou a região. A Sarah, inclusive, achava que os fantasmas eram os responsáveis por esse acontecimento. Parte da mansão de 7 andares desabou, incluindo 3 andares que simplesmente desmoronaram. A Sarah ficou presa em um dos quartos e teve que ser resgatada por funcionários. A partir desse dia, ela fechou boa parte das alas danificadas, lacrando cômodos que permanecem intactos até hoje. Seu próprio quarto é considerado o mais assombrado da casa. Visitantes, gente, a casa está aberta para visitação. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Visitantes relatam sentir calafrios imediatos ao entrar e ouvir sussurros pertinho do ouvido. Mesmo diante de todas as histórias de morte e assombrações que rodavam ali a casa, somente 2 mortes foram confirmadas de fato na residência. A primeira foi uma cigana, que deu de presente para Sarah um espelho mágico onde ela poderia ver os fantasmas que estavam ali na sala, sendo que essa cigana teria visto um fantasma logo atrás dela. Então ela ficou desesperada e se jogou pela janela. A segunda morte foi a própria Sarah, que foi encontrada em seu quarto enquanto dormia, em 5 de setembro de 1922, aos 83 anos. No momento em que a notícia se espalhou, as obras também pararam e aquela barulhada toda parou para sempre.
No testamento escrito em 13 partes, ela deixou a maior parte dos bens para sua sobrinha favorita, Marian Marriott, que herdou rapidamente e vendeu a mansão com todos os móveis. Tinha muita coisa luxuosa lá, até os cômodos, sabe? Assim, uma coisa assim de alto padrão. Bem como tinham outros bem mais simples, acho que era de acordo com o gosto do fantasma, né? Eu fiquei curiosa e pesquisei se alguns dos 3 herdeiros sofreu com a maldição, mas pelo que vi, todas as energias sobrenaturais ficaram na casa. Como eu disse ainda há pouco, a mansão Winchester é um museu aberto ao público e quem entra descreve a mesma sensação. Ser observado. Falam também da energia da casa, de ser pesada. Alguns lugares da casa são extremamente frios, algo fora do normal. Em 2018, a história inspirou o filme Winchester, estrelado por Helen Mirren, que revive Sarah no auge de sua paranoia e das supostas assombrações. Uma outra curiosidade relacionada é que na famosa série de TV Supernatural, a inspiração do sobrenome dos Winchester, Dean, Sam e a mãe deles, a Mary, veio dessa história sobrenatural e muito conhecida nos Estados Unidos, que é a Casa Winchester. Apesar de na trama a casa não ser explorada diretamente, a inspiração veio daí. Dizem que Sarah construiu sem parar para enganar a morte. E, de certa forma, ela conseguiu. Afinal, viveu até os 83 anos. Mas será que ela foi feliz? E você? Acha que valeu a pena, carregar uma herança manchada de sangue? Mas e se a morte nunca quis enganá-la? E se apenas aceitou o convite para morar junto? Você teria coragem de passar a noite numa mansão mal-assombrada? Já me contem aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda vai me ajudar bastante na divulgação do conteúdo. E me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.